Não, não é. Alguém tá aqui dentro do Já foi mais bonito. Não. É devido que eu... Letícia. Ó, então, gente, olha só. Campo magnético de espiras e solenoides, tá? Seguindo aquela sequência lá, do nosso conteúdo do material, que por enquanto não está dando para abrir, mas a gente viu nas aulas anteriores, né? Faz um tempo que a gente não tem aula, porque a gente teve aula aqui segunda retrasada, se não me engano, né? Segunda. Agora foi a missa, né? Não, foi o tempo da missa. Foi segunda retrasada, a gente teve aula. Na quinta teve aquele negócio aqui, que vocês estão bacana aí. E na sexta foi a gincana, então faz um tempo que a gente não tem aula. Então, para quem não lembra mais, ó, eu parei em qual parte? Eu estava explicando para vocês o seguinte: sempre que a gente tiver um fio, né? Um fio reto, a gente estava vendo isso aqui, ó, um fio reto. Aí nesse fio reto, pessoal, passa-se uma corrente elétrica. Passa-se uma corrente elétrica. O que é importante vocês saberem, tá? Vamos ver se agora, daqui para frente, gente, a gente não fica aprofundando tanto as coisas, vamos tentar ver o mais importante, né? Vai passando muita coisa que não tem como a gente ficar aprofundando, vamos ver só o mais importante. É importante vocês saberem o seguinte: sempre que se passar uma corrente em um condutor, pode ser um condutor como sendo um fio reto, ou um condutor, seja lá ele qual formato for, passou uma corrente, ao redor daquele condutor vai se formar um campo magnético, certo? Isso não é impossível de aparecer na prova do Enem, simplesmente perguntando, né? Toda vez que se tem uma corrente elétrica passando em um condutor, ao redor do condutor, aquela corrente, ela criou o quê? Ela criou um campo magnético, certo? Um campo magnético. Isso aí é o básico do eletromagnetismo. Saber que toda vez que você tem uma corrente, cria-se um campo. E aí a gente viu que esse campo, né, criado por uma corrente em um fio reto, como é que a gente calculava esse campo? μ0i sobre 2... Né? 2πd. Lembra? A gente viu, ó. Isso aqui é o campo magnético criado por uma corrente em um fio. Essa é a equação. Esse μ0 não podemos esquecer que é uma constante, permeabilidade magnética do meio, 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro dividido por ampere. Certo? Esse D é a distância, por exemplo, eu quero medir o campo magnético nesse ponto aqui, ó. Então esse D é a distância do ponto até o fio. Ok? Então lembrem disso aí. E esse I, né, todo mundo sabe, o I é o valor da corrente. Então o I, no caso, é o valor da intensidade de corrente. Aí outra coisa que a gente viu também é que se a gente tiver, pessoal, dois fios próximos um do outro, gente, se a gente tiver dois fios próximos um do outro, vocês lembram o que acontece? Ó. Dois fios próximos um do outro. Eles podem sofrer o quê? Dois fios próximos um do outro. Eles podem sofrer uma atração ou uma repulsão, né? Professor, quando é que eu vou ter uma atração? Gente, lembra, ó, quando é que a gente vai ter uma atração? Aí, para você lembrar quando é que vai ter uma atração, é só lembrar o seguinte: os opostos não se atraem. Aqui a atração vai dar quando eles estiverem iguais. Iguais o quê? Iguais correntes. As duas correntes para cima ou as duas correntes para baixo. Certo? Ó. Gente, ó, se a corrente nos dois fios, se as correntes nos dois fios estiverem apontadas para cima, gera uma atração. Se a corrente nos dois fios estiverem para baixo, também gera uma atração. Então, ó, a atração aqui, pessoal, pressão aqui, ó. Aqui vai ter uma atração quando as correntes tiverem o mesmo sentido, certo? A atração. E se as correntes tiverem sentidos contrários, vai ter o quê? Vai ter uma repulsão. Nunca caiu, tá, pessoal? Essa partezinha aqui de força entre fios no Enem nunca caiu para fazer, por exemplo, a conta, né? A contazinha a gente viu que era μ0
vezes I1 vezes I2 vezes L, que é o comprimento do fio, dividido por 2πd, certo? Acredito que isso aqui não apareça esse ano também na prova do Enem.Essa fórmula aqui nunca caiu, tá? Isso aqui na prova do Enem, nunca. Para fazer a conta. Mas já foi perguntado, e faz um tempo já, o que acontece quando dois fios são colocados um próximo do outro. Ou eles podem se atraírem, se as correntes tiverem o mesmo sentido, ou eles podem se repelirem, se as correntes tiverem sentidos opostos, tá? Então, por isso que eu sempre falei, gente, isso aqui é o contrário, tá? Isso, correntes, mesma direção e sentido, tá? Corrente para cima, as duas para cima, as duas para baixo, atração. Agora, se for uma para baixo, uma para cima, dá uma repulsão, certo? Aí qual é a força que existe entre eles? É a força magnética, que se calcula por meio dessa equação aqui, tá? Permeabilidade vezes a corrente 1 vezes a corrente 2 vezes o comprimento do fio dividido por 2π e esse dê a distância entre esses fios. Certo? Então faz essa partezinha que a gente parou. Aí no livro tem algumas questões, né? Mas aí a gente está conseguindo aí abrir lá o portal. E para seguir, né? Seguindo logo após os exercícios, aí a gente entra aqui, ó, em campo magnético de espiras e solenoide. Gente, o que é uma espira? Tá? Tem a ver com espiral? Tem a ver com espiral, exatamente, certo? Só que quando a gente tiver várias espiras que vai formar espiral, aí a gente tem o solenoide, tá? O solenoide é como se fosse um fio longo em formato de hélice. É tipo do telefone? Pronto, exatamente, certo? Ali você tem uma espiral, um arame do caderno. Aí a gente chama aquilo ali de solenoide. Eu vou falar primeiro da espira, tá? Então, pessoal, o que acontece? Quando você tem um fio em um formato, pode ser um formato circular, pode ser no formato retangular, pode ser no formato triangular, um fio com uma determinada forma geométrica que não seja reto. Aí você tem uma espira. Assim, no nosso dia a dia é meio difícil, né? Você vê, mas pode se deparar com situações que você tem um fio assim, ó. Tá? Isso já aparece em alguns vestibulares mais tradicionais, tá? Tipo, já vi questões... tipo FUVEST, entendeu? Unicamp, aparece, tá? Um fio em formato triangular, isso não é impossível, não. Mas o que é mais comum de aparecer aqui... e lembrando, tá, gente? Isso aqui é um fio em formato triangular, viu, Légio? Isso aqui é uma espira, tá? Onde se perguntar para vocês, o que é uma espira? É um fio com a forma geométrica que não é reto. Um fio triangular, quadrangular. Normalmente o que aparece mesmo é circular, tá? Um fio no formato circular. Então o que a gente tem aqui, né? Ó, pronto, isso aqui é uma espira, tá? Ó. É um fio. Imagina você pegou um fio aqui, ó, e fez uma espira. Tá? Fez um formato circular. Passou a ser uma espira. Então, isso aqui é uma espira. A gente, ó, campo magnético gerado por uma espira circular. Como é que a gente vai medir o campo magnético gerado por uma espira? Na verdade, não é bem a espira que gera o campo, é a corrente que passa na espira, tá? Então, na hora que estiver passando aqui, ó, uma corrente, ó, estão vendo, ó? Tá passando aqui uma corrente na espira. Gente, a corrente... É porque ficou aqui. A corrente está nesse sentido. Tá, ó. A corrente está no sentido horário. Foi aqui? Não, foi aí no... Sim. Ó, pessoal, a corrente está no sentido horário, certo? Então, pessoal, ó, se eu tenho uma corrente passando nessa espira, corrente cria campo, não é isso? Corrente cria um campo magnético. Então, essa configuração aqui, meio estranha, é a configuração de um campo magnético em uma espira. Estão vendo as linhas aqui, ó? As linhas entrando aqui, ó, dentro da espira? Isso é o campo magnético criado por essa corrente nessa espira. Tá? Então, você tem aqui um campo criado na espira. E o nosso objetivo, pessoal, o nosso objetivo sempre vai ser determinar qual é o campo magnético no centro dessa espira, certo? Então, em espira, nosso objetivo é determinar o quê?
qual é o campo, para onde aponta esse campo magnético, bem no centro da espira. Ok? Então, módulo do campo magnético. Então, olha só, gente. Como é que se calcula o campo magnético de uma espira? Certo? A permeabilidade magnética, de novo, vezes quem? Vezes a corrente, dividido por 2 vezes o raio. Ó, o que foi que mudou do campo magnético de um fio reto para o da espira? Olha só aqui, gente, por favor. Já é. Ó, Ele fio, sabe que sou eu. fio reto. É só assistir bem. Ó, fio reto. A gente calcula o campo dessa maneira, certo? Fio reto. Essa fórmula aqui é para calcular o campo de uma espira. É bem parecido, pessoal, com o campo magnético do fio, só que a diferença está onde? Ó? A diferença é que aqui tem 2 πd, né? Aqui no caso não tem esse π, e esse R aqui, que pode ser minúsculo ou maiúsculo, esse R é o raio dessa espira. Ó. A espira não tem um formato circular, a gente não vai entrar aqui em espiras com outro formato. Não vai aparecer isso em termos de Enem. A espira sempre vai ser circular. Então, esse R aqui, ó, é o raio da espira. Então, sempre que a gente estiver calculando o campo magnético em uma espira, a gente está calculando do centro para a extremidade da espira. Certo? Vamos seguindo aqui, ó. Vamos seguindo. Então, gente, tá ali, ó. μ0 é a permeabilidade magnética do meio, no caso é o vácuo, né? Que é 4π vezes 10 a menos 7. Gente, ó, se você pegar assim as provas do Enem, tem questões do Enem, eu sempre falo isso, né? Que eles não dão muito, né, importância não é que dá importância, né? É que eles não dão muito valor de algumas constantes, né? Então, por exemplo, se ele não der o valor da constante da permeabilidade magnética do vácuo, é bom você saber, tá? É bom você lembrar. Às vezes pode ser que caia uma questão que você não tem a velocidade da luz no vácuo. É bom você saber também. Constantes, né? A gente sabe que elas não são obrigatoriamente que a prova tem que lidar. A velocidade da luz no vácuo. Tem gente que diz assim, mas a questão não deu a velocidade da luz no vácuo. Gente, a velocidade da luz no vácuo foi descoberta há milhões e milhões de anos atrás. Né? Então, é aquele sempre valor, aquele valor de sempre. Gravidade é o dia 10. Né? Isso, a gravidade, né? Também é bom você lembrar que já é um pouco mais fácil, né? 9,8, normalmente a questão fala, use G, né? Igual a 10, para não confundir com esse 9,8. Mas, ó, aqui é a permeabilidade magnética, o I é o quê? É a cor que passa na espira, a unidade é ampere, e o R aqui, ó, é o raio, tá? O R é o raio da espira. E a unidade de campo, pessoal, é o Tesla, tá? Em homenagem aí ao Nikola Tesla. Então, tudo que é campo é Tesla, certo? Bom, gente, então olha só. Isso aqui, essa figura, tá? É só para mostrar para vocês, ó, que aqui é uma espira, ó, isso aqui é uma espira, a gente não tá vendo ela toda, tá? Ó, isso aqui é uma espira, certo? Aí alguém veio aqui, ó, jogou em cima da espira uma limalha de ferro, ó, jogou limalha de ferro, e aqui você vê como é que é o formato das linhas de indução do campo magnético da espira, ó. Tem esse formato, tem, ó, esse formato aqui, ó, ok? São linhas de campo, como se tivesse linhas aqui ó, ao redor da espira, tá? Essas linhas de campo. Gente, é importante vocês saberem o seguinte, ó. A gente aprendeu a usar a regra da mão direita lá para o fio. Vamos ver se vocês lembram aqui, ó. Vou pegar aqui bem rápido. No fio, gente, no fio, tá aqui o fio reto, né? Aí tá passando uma corrente I. Aí digamos que eu quero determinar para onde é que aponta esse campo magnético criado por essa corrente, nesse ponto aqui, ó, no ponto P. Para eu saber para onde aponta esse campo, a gente aprendeu a usar a regra da mão direita, não foi? A gente fazia o quê? Ó? Aqui, o polegar é o sentido da corrente, certo? E os 4 dedos, ó, os 4 dedos aqui, vai me dizer para onde aponta o campo. A corrente não é para cima? Aí eu faço isso aqui, ó. Quando eu faço isso aqui, ó, como se estivesse tentando segurar o fio, os meus dedos estão apontando para fora do quadro. Então, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto, tem um campo magnético, tem um vetor do campo magnético saindo. Se está saindo,
a gente representa como uma bola com esse pontinho, né? Ó, corrente para cima, saindo, ó. Certo? Se a corrente, pessoal, for no sentido contrário, para baixo, muda alguma coisa? Sim. Corrente para baixo, eu estou medindo de novo o campo nesse ponto P, ó. Aí eu faço isso aqui, ó. Está entrando. Então, mudou o sentido da corrente, muda o sentido do vetor campo magnético. Para a espira é a mesma coisa, gente? Para a espira, usa a regra da mão direita? Usa. Só que a gente vai fazer o contrário, ó. Esses 4 dedos agora, que antes me dava o sentido do campo, ele vai me dar agora o sentido da corrente. Ó, isso aqui eu uso para achar a corrente. O sentido da corrente. E o polegar vai ser o campo magnético. Diferente de fio. Fio, isso aqui era corrente e esses 4 dedos aqui era campo. Aqui é o contrário, tá? Então, olha só. Imagine que vocês têm aqui, ó, pessoal, uma espira, tá? Aqui de novo a espira. A corrente circulando no sentido anti-horário. Tem uma corrente passando na espira, só que o sentido aqui, ó, sentido anti-horário. Para onde é que aponta o campo magnético nessa espira? Ah, ó, esses 4 dedos na direção da corrente, ó. Corrente nesse sentido aqui, ó. Você faz isso aqui. Quando eu faço isso aqui, gente, ó, o meu polegar tá apontando para onde? Então, aqui bem no centro, tá? Porque o nosso objetivo é determinar o campo no centro da espira. Bem no centro, tem um campo, tem um vetor campo magnético saindo, certo? Ó. Então, ó, olha só, pessoal. Ó, tá ali, ó, o campo tá saindo, ó. Ó, o campo tá saindo, certo? Aqui, ó, aqui tá até desenhado, né, o vetor saindo, tá? Mas eu posso muito bem chegar e colocar aqui aquele pontinho, né? Para dizer que o campo está saindo. Aqui o campo está saindo. Por que que aqui na frente é a face norte da espira? Porque lembra que eu expliquei para vocês que a gente considera o seguinte, em qualquer imã, as linhas de campo saem do norte para o sul. Certo? As linhas de campo sempre vão do norte para o sul. A espira não é um ímã, mas na hora que passa uma corrente sobre ela, ela passa a ter um campo magnético. Então, ela passa, de uma certa forma, a ser um ímã. Certo? Então, se ela passa a ser um ímã, ela também tem 2 polos. O polo norte e o polo sul. Aí, como é que eu sei que isso aqui é o polo norte? Ora, gente, o campo não está saindo. As linhas de campo saem de onde? Do norte e vão para o sul. É como se eu tivesse várias linhas saindo daqui, ó, indo para lá. Olha. Certo? As linhas de campo saem do norte e vão para o sul. Então, ó, corrente no sentido horário, gente, ó, corrente no sentido horário. O campo está saindo. Então, se está saindo, formou aqui na frente um polo. Formou aqui na frente um polo o quê, gente? Polo norte. Certo? Face norte. Já ali, ó, corrente circulando no sentido horário. Agora, se a corrente estiver circulando no sentido horário, aí, consequentemente, né, se esse lado de cá vai ser o norte, aquela face oposta lá seria o sul. Tá? Não esqueçam, pessoal, a espira vai ter 2 faces. A espira tem 2 faces. Uma das faces vai ser o polo norte, outra vai ser o polo sul. Aí aqui, ó, na espira, gente, se a corrente mudar o sentido, muda o sentido da corrente. Corrente circulando no sentido horário, gente. Então, se a corrente está circulando no sentido horário, deixa eu botar. Ó, estão vendo aqui, gente? Corrente no sentido horário. Gente, fazendo aí a regra da mão direita agora. Esses 4 dedos é o sentido da corrente. A corrente está fazendo isso aqui, ó. Quando eu faço isso, ó, o polegar está entrando, né? Gente, ó, se está entrando, o que eu faço? Ó? Gente, ó, se está entrando, veja bem. Aqui vai ser um norte ou vai ser um sul? Sul. Por quê? Porque as linhas saem do norte e entram pelo sul. Se aqui eu estou dizendo que tem um vetor campo entrando, aqui vai se formar um polo sul.
na espira. Certo? Forma um polo sul. Ó, o norte lá do outro lado. Porque se aqui é o sul, lembrando, se aqui é o sul, está entrando. Aqui formou um campo magnético entrando. Tem linhas de campo entrando por essa face. Ó, tem linhas de campo entrando por essa face e saindo pela outra. As linhas de campo entram pelo sul, né, saem do norte e entram pelo sul. Né? Então, se aqui está entrando, aqui seria o sul. E aqui seria, consequentemente, o norte, tá? Face sul. Certo? Face sul. Não esqueçam, tá, gente? Ó, tá aqui o ímã. O ímã em forma de barra, a gente lembra que as linhas saem do norte, né? E vão para o sul. Consequentemente, eu acho que aqui deu uma configuração. Aqui, no caso, seriam as linhas do norte indo para o sul, tá? Isso desconsidera, tá, gente? É as linhas saindo do norte indo para o sul. Gente, mas tem um macetezinho aqui, tá? Tem um macete bem interessante aqui, ó. Ó, de novo. Você pegar a ideia, gente. Ó, estão vendo aqui que a corrente... Estão vendo aqui que a corrente está no sentido anti-horário? Ó, a corrente está no sentido anti-horário, né? Ela está para a esquerda. A corrente está fazendo esse sentido aqui, ó. Certo? Corrente, ela está fazendo isso aqui, ó. Aí, gente, ó. Se eu faço isso aqui, ó. Tem corrente para cá. Tem uma corrente circulando nesse sentido. E tem uma corrente circulando nesse sentido aqui. Né? Para cá e para cá. Certo? Estão entendendo aqui, ó? Tem uma corrente para cá e tem uma para lá. Quando eu faço isso aqui, ó, eu formei o quê? Um N de norte. Ó, gente. Formou um doideiro Aí, ó. Formou um polo norte. Certo? Formou um polo norte. Para de rir. Aqui, gente, ó. Corrente no sentido... Corrente no sentido... Corrente nesse sentido. Forma o que aqui? Polo sul. Aí, ó. Polo sul. Então, quando a corrente estiver no sentido anti-horário, polo norte. Quando a corrente estiver no sentido horário, polo sul. Certo? Norte e sul. Não esquece mais essa decoravazinha aí, gente. Aí, pessoal, ó, essa figura dos polos magnéticos da espira. Então, gente, ó. Aqui você vê o seguinte, ó. Gente, aqui, você está dando para ver? Aqui a corrente está no sentido o quê? Anti-horário. Já vemos que se forma o quê? Um norte, né? Ó. Então, imagine, ó. Eu peguei uma espira, ó. Peguei uma espira. Tá vendo a espira aqui? Aí eu peguei essa espira, liguei uma bateria. A bateria fornece corrente para a espira. Aí, como a corrente está no sentido anti-horário, as linhas têm que sair, porque isso aqui vai ser um norte, ó. Na frente da espira é um norte. Na frente da espira para quem, né? Para o observador, gente, ó. O olho do observador está aqui, está vendo? Na frente dele o norte. Certo? Sentido anti-horário forma um norte. Sentido horário forma um sul. Vamos fazer uma questãozinha aqui, ó. Fazendo uma questãozinha aqui sobre espira. Questão dos livros mais difíceis de física do Brasil. Questão do tópicos de física, gente. Tópicos.
Inclusive você, Luiz, que quer fazer aí concurso militar, você sabe que o Tópicos é a Bíblia dos quem quer fazer dos concursos, quer fazer militar, só cai Tópicos. Tópicos tem uns 3, mas fazer achar o Tópicos hoje em dia no baixar é muito fácil, Tem PDF. Em PDF é muito fácil, botar lá tópicos de física, acho 1, 2 e 3. É os que mais pessoas para INITA, FUVEST não, ESA, SpaceX, acho que ESA não tem física não, tem? Hoje em dia está caindo mais as SpaceX. Tem. Eu vi a prova da SpaceX agora, sábado. Essa não tem física. Essa domingo. Mas domingo, né? Já tem física também. Essa tem física. Pedro, que era namorar comigo, ele fez a prova. Mandou para mim tudo a prova da SpaceX. De física, muitas questões meia besta, mas também tinha muitas questões difíceis. É aquele nível, né? Não pode ser tão fácil, também não pode ser tão difícil. Mais ou menos, Tem umas questões fáceis e questões difíceis, né? Rafael, quer falar aí? Fala, Rafael. Antônio ou Luan? Essa não tem física, mano. Tá vendo? Essa tem português, matemática, história, geografia, inglês e redação. Tem não, Eu lembro que alguém falou que não tinha física. Física tem SpaceX, essa não tem não. FON, SpaceX. SpaceX aí, a EAA. Escola Naval também tem física. Escola Naval, colégio naval, né, na verdade? Não, escola naval. Tem colégio e tem escola. Então, colégio, acho que os dois têm. Escola Naval e colégio naval. O nome do livro não é Tópicos de Física. Tópicos de Física. Gente, então, mas realmente essa não tem, não. AMAN tem, IAA. Para, Vinícius. Agulhas Negras. Eu sei, porque eu não posso reparar que você ri. Gente, então olha só. Continuando aqui, né? Então, a questão foi o seguinte. Na figura, temos uma espira circular de raio R igual a 0,10 pi metros. Isso é o raio da espira. Percorrida por uma corrente elétrica de intensidade igual a 10 amperes, certo? No sentido indicado. Um ímã está nas proximidades da espira em repouso em relação a ela. Sendo μ igual a 4π vezes 10 a menos 7, Tesla vezes metros por ampere, a permeabilidade absoluta do meio ambiente. Calcule, letra A, calcule o módulo do vetor indução magnética criado pela espira em seu centro. Na letra A, eu quero calcular qual é o campo magnético que se cria aqui, ó. Quanto vale o campo magnético no centro da espira? E na letra B, informe se a interação entre a espira e o ímã é de atração ou de repulsão. Gente, faz a letra B que é mais fácil rapidamente. O ímã será atraído ou será repelido pela espira? Vai se formar um norte ou vai se formar um sul? Ó, corrente no sentido... Ó, qual o sentido aqui? Anti-horário. Ó, tem uma corrente para cá e uma corrente para cá. Aí eu formo o quê? Um N. Isso é o norte. Norte repele norte. Norte repele norte. Então, gente, a letra B, ele está perguntando o seguinte. A interação entre a espira e o ímã é repulsiva. Tá? Repulsiva. Deu para entender aqui? Deu para entender também. Sim. Por que não é o norte aqui? Sim. Eu aproximei o ímã dessa espira. A espira forma o norte, né? Ó, na frente dela forma o norte. Norte com norte, repulsão. Certo? Bom, aí a letragem que é o seguinte. Calcule o módulo... Gente, calcule o módulo do vetor indução magnética criado pela espira em seu centro. Gente, quanto vale
o campo magnético no centro da espira. Aí eu venho aqui e vou usar aquela equaçãozinha que a gente acabou de ver para a espira, tá? Para a espira. Qual é o cálculo? μ0 vezes I dividido por 2 vezes o raio. Certo? μ0I dividido por 2R. É o campo de uma espira. Então vai ficar o seguinte. Esse μ0 vale 4π vezes 10 a menos 7. Qual é a corrente que passa na espira? Ele disse, ó, 10 amperes. Certo? A corrente na espira, 10 amperes. Tudo isso dividido por quanto? Me digam aí o que é esse R, gente. Quem está? O raio. Então aqui vai ficar 2 vezes o raio. Gente, olha o raio aqui, ó. O raio é 0,10 π. Mas eu não preciso saber o valor de π, né? Porque eu posso cortar o π de cima. Isso, então eu corto esse π com esse π, certo? Aí esse 4 com esse 2, sobra um 2 aqui em cima. Aí aqui vai ficar 2, multiplicação de potência mesma base, conserva a base, que é 10, subir, no caso, aqui no caso é uma soma, né, ó, né? Que é menos 7 mais 1, que dá 10 a menos 6, dividido por quanto, gente? Aí aqui embaixo ficou 0,10, não foi? Era 0,10 π? Ficou, eu cortei esse π com esse π, e esse 2 que eu dividi por 4 aqui, ó, 4 por 2 deu 2. Gente, aqui ficou 0,10. 0,10, pessoal, não é a mesma coisa, 0,10. É a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 1. É a mesma coisa, certo? Aí eu coloco 1 vezes 10 a menos 1. 2 dividido por 1 é 2. Divisão de potência mesma base. Conserva a base, agora subtrai. Menos 6, menos com menos 1. Menos com menos dá mais. Menos 6 mais 1 dá 10 a menos 5. Isso aqui, gente, ó, é o campo. Esse é o campo criado. 2 vezes 10 a menos 5 Tesla é o campo que foi criado aqui no centro dessa espira. Ok? Amanhã, pessoal, logo no início, assim que iniciar a aula, eu vou mostrar para vocês uma questão que caiu na prova do Enem, de 2000 e... Não é tão recente, porque, realmente, como eu falei para vocês, né? Faz tempo que não cai questões assim de força magnética, de campo magnético na prova do Enem, faz um tempinho já, essa partezinha. Mas tem uma questão da prova do Enem, que ela foi bem considerada a nível difícil, é a prova de 2013, eu acho. 2013. Gente, para fechar aqui nossa aula, a número 2, né? Uma espira circular de raio 2π, uma espira circular de raio. Aí olha só, né? Olha só a diferença dessa questão para essa. É quase a mesma coisa, só que aqui o raio está em metros, aqui o raio está em centímetros. Você nunca pode deixar o raio da espira em centímetros. Sempre deixar em metros, tá? Ficar atento a isso aí. Então, uma espira circular de raio 2 centímetros, 2π, né? Ó, 2π centímetros, tá aqui, ó, 2π centímetros. Situa-se no plano do papel e é percorrido por uma corrente de intensidade igual a 5 amperes no sentido indicado. Caracterize o vetor de indução magnética. Gente, quando a questão pergunta caracterize o vetor de indução magnética, não é apenas você calcular o valor do campo. Além do campo, que é a intensidade, eu quero saber a intensidade, a direção e o sentido. Da questão pergunta, caracterize o vetor. Pessoal, a gente estudou isso lá em mecânica na primeira série. Caracterizar um vetor é da sua direção, seu sentido e o seu módulo. Então, ó, primeiramente, qual é o módulo desse vetor? Tá? Desse vetor campo magnético. Qual é a sua direção? E qual é o seu sentido? Certo? Vamos calcular logo o módulo. Bom, como é uma espira, fica como aqui, gente?
Para aí, Luiz. Ó, campo de uma espira. Como é que é o campo, gente, que não inspira? 0i dividido por 2, duas vezes o raio, tá? Ó. Isso aqui é o campo da espira, tá? A constante, esse μ0. Esse μ0 vale quanto? Tá aqui, ó. 4π vezes 10 a menos 7. Quanto vale essa corrente? 5 ampere é o valor da corrente. Certo? 5 ampere. 2 vezes o raio. Gente, o raio da espira é 2... Ó, o raio é 2π centímetros. Só que, como está em centímetros, eu quero deixar em metros. Aí eu falei já para vocês, né, pessoal? É só acrescentar um 10 a menos 2 do lado. Tá? Para isso aqui ficar em metros, pode você deixar assim, ó. 2π vezes 10 a menos 2 metros. Por que menos 2? Não sei se vocês lembram, né? Quando você estuda prefixos lá na matemática, até mesmo em física, prefixos. 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3, por exemplo, é o mili. 10 a menos 6 é o micro. 10 a menos 9 é o nano. Mas quem é 10 a menos 2? É o cento. Estão vendo? Isso aqui não é centímetro. O cento, gente, é um prefixo que vale 10 a menos 2. Quando você troca isso aqui por 10 a menos 2, ó, fica metros, né? 10 a menos 2 metros. Aí você não precisa ficar usando aquela tabelinha que a gente sempre aprende lá. M, de passar de metros para centímetros, né? A gente aprende isso no fundamental. Mas quando você aprende centímetros, quando você aprende prefixos, você ganha muito tempo com isso, né? Ganha muito tempo. Já transformei ali, ó. Aí eu venho aqui e coloco 2π vezes 10 a menos 2, ó. Certo? 2π vezes 10 a menos 2, certo? A gente, ó, esse π corta com esse π. Como aqui é 4, né, ó, e aqui tem um 4, também vai dar 1, ó. Certo? Ou seja, aqui em cima vai ficar 5 vezes 10 a menos 7. Certo? 5 vezes 10 a menos 7. E o que mais? E embaixo ficou 10 a menos 2. Né? 10 a menos 2. Eu cortei esse π com esse π de cima. O produto aqui é 4. Aqui em cima tem um 4. 4 por 4 vai dar 1. Então fica 5 vezes 10 a menos 7 por 10 a menos 2. Logo, qual é a resposta aqui, gente? 5 vezes 10. Divisão de potência mesma base. Menos 7. Menos com menos. Mais. Então fica menos 7 mais 2. 10 a menos 5. Não esqueçam, unidade de campo, ó. Tesla. Pronto, isso é o módulo, pessoal. Isso é o módulo. 5 vezes 10 a menos 5 Tesla. Mas imagina aí, se isso aqui fosse uma questão do Enem. Você acertou só o módulo. Se a questão pediu o vetor, caracteriza o vetor. Tem que dar a direção e o sentido. Como é que eu vou dar a direção e o sentido aqui, ó? Direção e sentido. Gente, a corrente dá no sentido o quê? A corrente está no sentido o quê? Horário. Como a corrente está no sentido horário, a gente aprendeu, não foi? Ó? Sentido horário. Esses 4 dedos é a direção da corrente. A corrente está indo para lá. Como a corrente está indo para lá, aí, ó, está apontando para dentro, né? Está entrando. Então, a gente vai dizer o seguinte, ó. A direção e o sentido. Entrando. Aqui a gente coloca assim, ó. Vou até colocar aqui, né? Ó, o campo magnético está entrando. Aí bota assim, ó, direção. Na direção do centro. Ó, na direção do centro. Entrando no plano. Entrando no plano. Na direção do centro. Ou poderia colocar assim, né? Na direção, ó, porque como ele está entrando e é bem no centro, você pode chamar isso aqui na direção radial. Na direção radial, vem de raio. Na direção radial. Mas qual a direção? É na direção radial entrando. Né? Poderia ser na direção radial saindo. Na direção radial, ó, na direção do raio, tá? Na direção do centro, né? Entrando no plano.
Certo? Então, gente, por hoje é só. Aí amanhã eu falo falo mais um pouquinho sobre isso aqui. Olha, acende aí, Ana Lida. Isso é eu. Amanhã a gente continua falando um pouquinho mais, tá, pessoal? Deixa eu dar tchau. É na sala. Tchau, Duda. É na sala hoje? É. Que horror. Não, era tudo normal, eu trouxe. Tchau, galerinha. Tchau, Eduardo. Alguém tem? Valeu, tchau, Vitor. Valeu, Edu. Tchau, professor. Me dá. Estudou isso? O que tinha de compra, não? Não, porque eu não tentando escutar. Se entregou. Deixa eu me dar um pouquinho. Eu não tenho opção. Ai, tem um abraço. Vem cá. Ai, já tá, né?